Bom dia, galerinha do bem. Aqui é o professor Tailânio, professor de Educação Física. Estou aqui para dar início à aula online de Educação Física do Colégio Salesiano do Bosco. Essa é a nossa primeira aula. Estou aqui também para dizer que estou morrendo de saudade de cada um de vocês, tá certo? Saudade dos meus alunos, de poder abraçar, de poder estarmos juntos nas aulas práticas de Educação Física. Porém, esse não é o momento, né? É o momento de ficar em casa. É o momento de cuidar de você e cuidar também das pessoas que você ama. Então, se por acaso você tiver que sair de casa, vamos tomar algumas precauções, né? Lavar bem as mãos com água e sabão, colocar a nossa máscara e também levar sempre conosco um álcoolzinho em gel, ou então um álcool 70%. E por favor, não pegue nada. Se você tiver que pegar em algum objeto fora da sua casa, coloque o álcoolzinho, né? Borrife lá o álcool, passe. Ou então, assim que quando chegar em casa, se você pegar, lave o objeto, se possível, né? Quando você pegar, procure não colocar mais a mão no rosto de forma alguma. E tomando alguns cuidados, nós vamos, se Deus quiser, passar por tudo isso, tá certo? Iremos passar juntos, mesmo que distantes, estaremos juntos, tá bom? Então, a nossa aula de hoje vai ser uma aula de revisão do que vocês já viram de educação física, né? No sexto, no sétimo, no oitavo ano, agora no oitavo. Então, o que acontece? Vocês devem pegar todas essas atividades, pegar todas essas explicações que vocês já tiveram guardado na memória de vocês e trazer para a nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos falar na aula de hoje jogos, brincadeiras e esportes. As brincadeiras, galera do bem, elas são diferentes dos jogos no sentido de você não precisa ter as normas totalmente rígidas. Elas devem ser flexíveis para que todos possam brincar. A brincadeira, ela não exclui ninguém. Para falar a verdade, a palavra brincadeira e exclusão não existe juntas, tá certo? Brincadeira é sempre sinônimo de inclusão, de estar junto, tá bom? Então o que é que acontece? Todas as brincadeiras devem ter as normas bem simples, né? Fáceis, para que todo mundo possa estar junto, porque a brincadeira ela tem como característica principal a ludicidade. Professor, o que é isso, ser lúdico? É algo que nos traz prazer, né? Que nos traz satisfação, que nos deixa feliz. Então a brincadeira tem essa característica de felicidade. E aí, para a gente brincar, a gente não precisa ter uma quadra específica, um tabuleiro, a gente não precisa de alguns dispositivos específicos, né? A gente não precisa de nada disso, a gente só precisa querer brincar. E aí alguns adultos e adolescentes, né, por acharem as brincadeiras chatas, acabam não brincando mais. E quando brincam, são algumas brincadeiras que têm uma dificuldade, né, bem específica, como a mímica, né? A mímica, quando a pessoa brinca, quem está fazendo a mímica, tem que ter várias criatividades em relação aos movimentos, né? Quais os movimentos que eu vou fazer para que aquela pessoa consiga acertar, um exemplo, um filme. Porém, aquela pessoa precisa ter pelo menos ouvido falar desse filme já, né? Porque eu posso estar fazendo a mímica aqui e aí essa pessoa não conhece o filme, não vai me falar, a não ser que ela ou a mímica seja muito boa ou a pessoa realmente ali conhece as palavras e os movimentos, né? Então é mais ou menos isso. E temos alguns tipos de brincadeiras, né? As brincadeiras folclóricas, brincadeiras populares, brincadeiras recreativas, brincadeiras de roda, brincadeiras de rua, brincadeiras educativas. Isso vocês viram lá no ensino fundamental nas séries iniciais, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. E aí, quem nunca que brincou de ciranda, né? Quem nunca não brincou de atireu para um gato, né? Então são algumas brincadeiras que nós, com o passar do tempo, vamos perdendo. Mas nós precisamos resgatar tudo isso.
Os jogos, galerinha do bem, eles têm as suas normas específicas, porém, essas normas podem ser adaptadas, tá certo? Não devemos excluir as pessoas que querem participar, né? Às vezes um cadeirante quer participar de um determinado jogo, que requer um determinado movimento específico com as pernas. Será que eu tenho que deixar essa norma em relação a isso? Você vai ter que fazer determinado movimento com as pernas? Não, vamos adaptar para todo mundo participar, né? Se nós excluirmos, essas pessoas vão ficar totalmente tristes, né? Às vezes até um desânimo e não querem mais participar de nenhum jogo. E aí a gente acaba causando, né, e tendo a cultura da indiferença, né? Tanto faz ele brincar ou não. O importante é eu jogar aqui, estar no jogo, eu participar. E aí isso não é legal, né? Excluir nunca é bom. Nunca, tá bom? Então, os jogos eles podem ser competitivos, cooperativos, ou como sempre, apenas passageiros, com sinal de diversão, né? Eu costumo muito, quando tenho um tempozinho livre, ou eu descanso, claro, né? Já que estou trabalhando direto, ou descanso, ou eu pego algum jogo de tabuleiro e começo a jogar, né? Para ativar a memória, para também a agilidade e estimular, não é isso? Então, pode incluir como jogos, os jogos de salão, os jogos de mesa, os jogos de tabuleiro, de rua e os jogos eletrônicos, que é justamente sobre eles que nós vamos falar agora, tá certo? O jogo eletrônico, galera, aí nós precisamos dele de um aparelho específico, né? Ou um celular, ou um videogame, ou um computador. Já existem jogos em televisão, smarts, né? Ou os minigames, né? Quando no meu tempo eram os minigames. Aí a gente necessita de um aparelho específico para isso. E nesses jogos, eles trazem alguns benefícios, né? Para quem é adepto a fazer algum jogo a participar de alguns jogos eletrônicos, né? E aí, de modo geral, melhora nas funções cognitivas, na memória, na atenção, na linguagem, no raciocínio lógico, na visão espacial. Então, galerinha do bem, quando os jogos são online, eles estimulam também as outras pessoas, né? Então, isso melhora o relacionamento social. E agora, ultimamente, existem alguns jogos que requerem os movimentos, né? Existem sensores de movimentos para poder jogar. E aí melhorou muito em relação à questão do sedentarismo, né? Você não fica tão parado, tão sentado para poder jogar, já que ele requer que você utilize os movimentos corporais. E aí nós temos alguns malefícios, né? Aqui nós temos uma charge onde a pessoa que está jogando nos jogos eletrônicos, ela resolve, né? Ela resolve deletar todos os jogos. E aí ela diz que começa a sentir calafrio, começa a passar mal. E quando vê, em determinado momento, ela já está jogando novamente, né? E aí a gente traz isso como um vício. Tanto que eu coloquei ele aqui pra gente, ó, como o primeiro ponto. Não ter o controle da duração com que jogo no videogame, no computador, assim priorizando o jogo do que outras atividades sociais e educativas. Às vezes a gente está jogando e está esquecendo da pessoa que está do nosso lado, não é isso? A gente está jogando e esquece de estudar. Então, está jogando e esquece de comer. Então, galera, vamos regulamentar o nosso tempo. Vamos pegar o nosso tempo e falar assim, ó, hoje eu vou jogar apenas 1 hora. Não passar de 1. E aí muitas vezes a gente fala assim, hoje nós vamos jogar 1 hora, aí quando vê já tem 3 horas, tá 3 horas jogando aí. E aí a gente perde totalmente o segundo ponto, né? A concentração. Às vezes, não, tá, mas os jogos ele causam uma concentração enorme na gente, por enquanto que você está ali no jogo, né? Ele lhe chama tanto para o jogo que você está lá concentrado. Mas aí, quando você sai do jogo, né, fica totalmente desconcentrado nas suas atividades sociais e educativas.
a questão do sedentarismo e da obesidade, né? A gente vê a quantidade de número de adolescentes, de crianças e jovens também, com um pesozinho a mais, né? Do que uma gordurinha a mais, por causa dos jogos eletrônicos. Aí aqui eu não estou falando das pessoas que realmente têm algum problema, né? Para perder de peso, ou então o metabolismo é lento, eu não estou falando em relação a isso não, tá certo? Ou se você tem algum problema endócrino, não. Pelo contrário, estou falando aqui de pessoas que jogam e esquecem de fazer a sua atividade física, né? Porque está todo tempo sentado, está parado, cabeça baixa, está deitado muitas vezes. Aí nós temos a síndrome do olho seco. Professor, o que é isso? Síndrome do olho seco. Gente, a síndrome do olho seco é quando você está diante de uma determinada luminosidade. Aí a gente está falando aqui dos seus dispositivos, né? Aparelho celular, computador, notebook, e tablet, aí vai. E aí você passa tanto tempo exposto a essa luminosidade que o seu olho vai perdendo a lubrificação e aí você vai ter que ficar utilizando colírio constantemente, senão o seu olho vai ficar todo vermelhão, certo? Problema de audição. Algumas pessoas que praticam jogo online, né? Eles colocam fone de ouvido bem alto e a pessoa está falando e você está falando também. Quando você vai ver em casa, a sua mãe fala e você não escuta, porque você já perdeu, né, alguns porcentos da sua audição. Às vezes você está jogando aqui no videogame, aí bota o fone de ouvido para ouvir a música. Só que não é aquele volume normal, é um volume totalmente alto, não é isso? E temos também a postura inadequada, né? Com isso a gente ou sentado durante muito tempo, ou então deitado como a gente fica, ou dessa forma de cabeça baixa todo tempo, a gente prejudicando a coluna cervical. E aí, com o passar do tempo, a gente vai ver pessoas praticamente meio tortas, né? Assim, cabeça baixa, porque elas não tiveram determinado cuidado com a sua postura, porque estavam durante o jogo, não é isso? E aqui eu trouxe pra gente algumas imagens sobre brincadeiras, né? Antigas e atuais. Aí aqui, quem nunca brincou de amarelinha, né? Peão, hoje em dia ele tá mais escasso, mas eu me lembro de brincar muito do peão, né? De jogar e aparar o peão na mão. É perigoso, não faça isso não, é perigoso, que você pode errar, não saber, né? E pegar no olho, pegar na cabeça, ferir você ou ferir alguém. E aí aqui embaixo nós temos um ponto de reflexão, não é isso? Temos 3 pessoas, né? 3 crianças aqui com um celular, tablet, com um aparelho eletrônico. E temos um garoto com um carrinho. E se a gente olhar o semblante deles 3, você vê eles impressionados com a felicidade do garotinho que está apenas com um carrinho, né? E aí o que é que acontece? Essa é a minha visão, né? Se por acaso vocês tiverem outra visão, aí vocês, professor, a minha visão é outra, né? É totalmente diferente, mas deixa eu falar, então você é totalmente livre para poder falar também qual é a sua visão, tá certo? E aí são 3 pessoas que estão com o aparelho eletrônico admiradas da felicidade de apenas um carrinho. Esse menino, ele é feliz com um carrinho, porque ele aprendeu a brincar realmente com os brinquedos, com os contatos. E aí pode ele estar sozinho ou ele estar com outras crianças, né, outras pessoas, que ele vai sempre brincar, né, que ele sempre vai estimular também as outras pessoas a brincar com os brinquedos palpáveis, né? E aí os outros ficam admirados porque mesmo eles estando juntos, eles estão separados. Cada um no mundinho virtual, no jogo que ele escolheu. Não é isso? Sem diálogo, sem conversa, sem uma socialização. Tá bom? Se você tiver algo diferente, você fala para mim, aí a gente pode conversar mais um pouquinho. Esportes, galera. Eu acho que foi o último tema da gente, não foi isso? Aí nós vimos esporte de marca, esporte de precisão, esporte de invasão
e esporte técnico combinatório. Acho que as últimas coisas que nós vimos foram em relação a isso. O esporte de marca são aqueles nos quais os resultados da ação motora, comparado com um registro quantitativo de tempo, distância ou peso. O que acontece? Eu tenho que atingir determinada marca, tanto faz ser peso, distância ou tempo, para mim ganhar. E aí, muitas vezes, existe a quebra de recordes, né? Pessoas que conseguem realizar determinada prova mais rápido. E aí, nós temos as provas de atletismo, todas as provas de atletismo, aí a gente pode citar de peso, né? O levantamento de peso. Nós podemos colocar aqui a distância, não é isso? Nós temos também, em relação à corrida de 100 metros, né, que a gente tem a distância e o tempo, né, que nós temos a velocidade, e o recorde é justamente batido em relação a isso, a velocidade. Quanto tempo você fez durante determinados metros. Nós temos esportes de precisão, são aqueles esportes onde você precisa de uma capacidade de uma pontaria espetacular, não é isso? Você acertar. Eu brinco muito, né? Quando eu era pequeno eu dizia assim, ó, esporte de precisão para mim seria a baladeira, onde eu saía para poder caçar, né? Seria um esporte de precisão para mim, se fosse esporte, né? Caçar na baladeira fosse esporte. Então, são aqueles quais a ação motora comparado é a eficiência e eficácia de aproximar um objeto ou atingir o alvo estático ou em movimento. Aí nós temos lá a sinuca, o golfe, o tiro esportivo, o tiro com arco, certo? Inúmeros outros esportes. Aí nós temos também como esporte de precisão a bila, né? Se vocês jogaram de bila, não é um esporte, né? É uma brincadeira, mas se fosse um esporte, seria um esporte de precisão, tá certo? A gente tem que acertar uma bila na bila da outra pessoa e requer muita precisão em relação a isso, né? Você tem que ter uma pontaria tremenda para que você consiga ganhar as bilas da outra pessoa. E aí nós temos o esporte de invasão, né? Que são aqueles esportes que você tem que invadir o território da outra pessoa para conseguir o seu objetivo, para tentar conseguir o seu objetivo, né? Nem sempre, se você invadir o território da pessoa, você vai conseguir, não. Como um grande exemplo no futebol, você pode conseguir entrar na área do adversário, mas não necessariamente você vai fazer o gol, não é isso? Então, você precisa invadir. Tailândia, mas realmente tem que invadir? Não, a gente vê que existe algo estrambólico, como no futebol, que a gente chuta do meio do campo aí, vai dar uma doida, o goleiro está adiantado e fazer o gol, né? Mas é mais difícil, tá bom? Então nós temos o basquete, o handball, o futebol, o futsal, o futebol americano, entre vários outros, tá bom? Temos o esporte também técnico combinatório. São os esportes que são comparados à beleza estética e o grau de dificuldade dos movimentos executados pelos atletas de acordo com os padrões ou critérios estabelecidos nas normas de cada modalidade. Então você precisa executar determinado movimento que requer determinada capacidade física. Aí a gente vai agilidade, força, né, flexibilidade. Então nós temos que pegar essa capacidade física e realizar da determinada forma, certo? Então nós temos que fazer sempre o melhor no técnico combinatório em relação da beleza do movimento, né? Pode ser que, um exemplo, no nado sincronizado, elas estão nadando, só que uma levanta a perna e a outra não. Ixi! Coordenação. Então aonde, hein? Então nós necessitamos que saia perfeito, tá bom? E aí nós temos a ginástica, tanto ritmo, artística, acrobática. Nós temos também de trampolim, patinação artística, o nado sincronizado, saltos ornamentais, o skate, né? O surf. Então nós precisamos ter determinadas capacidades para poder realizá-los, tá bom? E aí, galera, aqui são algumas bibliografias, caso vocês se interessem, né,
de reforçar esse conteúdo. Tá aqui para vocês poderem pesquisar, tá bom? E tem a atividadezinha de hoje, né? Não esqueci não. A atividadezinha de hoje vai ser o quê? Nós vamos procurar um jogo eletrônico, tá certo? Que você que gosta de jogar e olhar nele quais são as capacidades, né? Que você tem em relação a ele. Tanto de malefício quanto de benefício. O que é que esse jogo traz para você de benefício? Né? Se ele traz atenção, se ele traz estratégia, se ele traz desenvolvimentos sociais, entendeu? E quais os malefícios em relação a ele. E aí é você que vai falar quais os benefícios e malefícios, porque eu não estou com você todos os dias para poder saber, né? Nada melhor do que você para poder ser realmente coerente com as respostas. E aí, galera, essa é a nossa aula de hoje, tá certo? Muito obrigado. Espero vocês na nossa próxima aula de Educação Física, com conteúdos novos, seguindo o nosso plano anual, tá bom? Um beijão.